Olá, muito bem-vindos a mais uma aula do Tzidkat Tzadik de Hassidut. E a gente está falando das fases da noite. A gente falou que teve a primeira fase, que é quando o burro grita, que é quando a materialidade, ela às vezes está muito forte, a gente tem que dar uma atitude. A gente falou da segunda Mishmará, que é quando o cachorro late. E a gente falou que o cachorro late significa a reza, o cachorro é uma das criaturas mais pobres que tem. E quando a gente está num nível de pobreza, quer dizer, pobreza de dat, de conhecimento, não tem Torá, não tem estudo, não tem conhecimento, a tefilá, você sempre vai ter a tua reza, você vai ter. E a terceira parte da noite, que é a última, antes do dia nascer, a Gemara fala, como se identifica essa parte, é o momento que o tinok yonek, que o bebê, ele acorda para mamar da mãe. O que significa isso daqui? Depois que você teve atitude, depois que conseguiu fazer tefilá, agora é o momento de você começar a estudar Torá. É o Limut Torá. Sempre que a gente fala de beber o leite, mamar, isso daqui está relacionado ao estudo de Torá. Isso aqui tem várias Gemarot que falam isso, em Eruvim, do Dodea, os seus seios eles vão te saciar. Fala o quê? Porque foi comparado, fala Gemará, Divrei Torá, porque foi comparado as palavras de Torá como o seio, assim como o seio, todo momento que o bebê ele está chupando, ele está encontrando leite, a mesma coisa a Torá, toda vez que a pessoa se ocupa com ela, ela acaba encontrando gosto na vida dela. Assim fala Gemara. Então, sempre a Torá ela é comparada a esse mamar. Então a gente fala, na Gemara também, Amar Rabi Akiva le Rav Shimon Bar Yochai, falou Rabi Akiva para o aluno dele, o Rav Shimon Bar Yochai. Rav Shimon Bar Yochai, vamos sempre lembrar, ele é aluno de Rabi Akiva. Ele falou, Mimashi ha'egel rotze linok, apará rotza leanik. Certo? Mais do que o... Isso aqui vamos dar o contexto. O Rabi Akiva, ele tinha sido preso, certo? Porque ele estava ensinando Torá publicamente. E o Rav Shimon Bar Yochai queria muito ouvir Dvar Torá. E ele foi na cadeia e ficou lá na janela. Falar, me ensina Dvar Torá, me ensina Divrei Torá. E o Rabi Akiva não queria ensinar para ele, porque senão os romanos iam ouvir ele estudando Torá, e no final iam fazer o quê? Iam levar o Rav Shimon Bar Yochai para morrer junto. E o Rabi Akiva não queria isso, falou, não vou, já basta um que está sendo morto, você quer ainda que você vai ser levado junto? Ele falou, não, mas por favor. Até que o Rabi Akiva falou essa frase que a gente leu agora, muito mais do que o bezerro, ele quer mamar, a vaca, ela quer dar leite, porque se ela fica com leite, ela também se incomoda, ela tem que dar esse leite para aliviar, dói para ela se ela não dá. Então, muito mais do que o bebê, ele quer mamar, a vaca também quer dar de mamar, para ela é um alívio isso daqui. Então, isso que ele falou para ele, você quer aprender Torá, eu quero muito mais te ensinar, só que eu me preocupo com tua integridade física. Até que no final o Rabi Akiva viu que ele não ia conseguir se livrar do Rav Shimon Bar Yochai, que ele queria muito estudar. Então eles começaram a falar, estudo de Torá, mas vestido em como conversa do dia a dia. Ah, você viu o que aconteceu ontem, aquela pessoa que foi para a feira. Ah, mas na feira tinha qual tamanho era a largura da rua. E daí eles iam, às vezes, estudando alahot, que tem a ver de Eruvim ou de sei lá o quê, com conversas meio do dia a dia, para os guardas romanos não perceberem. Porque se percebesse que eles estavam estudando Torá, ele ia ser morto junto. Certo? Mas o interessante que o Rav Tzadok HaKohen ele assinala é o quê? Que essa vontade de estudar a Torá, certo? Ela vem muito mais de que você querer dar a Torá do que você até receber ela. E ele justamente pegou qual exemplo? O exemplo da de mamar, que é o que a gente está falando. Dar de mamar tem a ver com Torá. Ele justamente usou o exemplo da amamentação como um exemplo para a Torá. E a Torá ela é comparada ao leite, certo? É aquela da vida, o leite ele é algo curioso porque ele é como se fosse tudo que o ser humano precisa para viver, tá lá, né? Então no leite ele tem a água, ele tem o alimento, a gordura, os nutrientes, as vitaminas, né? Tanto é que todo mundo fala, você pega lá uma caixinha lá de leite em pó, fala sempre o leite materno é melhor, né? Porque o leite materno ele vai ter tudo que a criança precisa para ela poder estar bem. Então, se a mãe ela tem proteções contra bactérias, vírus, o que seja, a criança tomando leite materno, ela vai acabar ganhando essas proteções. Então, o leite ele engloba a vida toda em algo único. E isso também é a Torá, ela vai englobar tudo. O gosto da vida, tudo que você precisa, o sentido, motivação, segurança, tudo que você precisa na vida está naquilo lá. É uma cápsula que contém tudo, certo? É o alimento perfeito.
E a outra coisa que a Gemara fala que acontece também nessa terceira parte da noite, que a mulher começa a bater papo com o marido, começa a contar, o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui, quando começa a pessoa a se acordar. Sim, o que significa isso? Também tem a ver com Torá, certo? Porque está escrito na Gemara, Kama tová isha tová, shatorá nimshelaba. Como é bom uma mulher boa, que a Torá foi comparada com uma mulher. A Torá é comparada com uma esposa da pessoa. Então, o que a gente fala quando aqui a mulher não é só uma mulher, é justamente aquela que ela dá a meneket, aquela que consegue outorgar para o bebê o leite, certo? Então, aí fala, que isso aqui se compara a Gdolei Israel, os grandes de Am Israel, que eles conseguem influenciar e ensinar a Torá. Vetinokot shel Beit Rabba, as crianças que estudam, mekablim mesmo, são aqueles que recebem deles. Tanto é que a gente lembra que quando o Rav Yochanan ben Zakkai ele conseguiu fugir de Jerusalém, porque ele viu que o Beit HaMikdash ia ser destruído, ainda não tinha sido destruído, e ele chegou, ele pediu para os Birionim, que eram os rebeldes, deixarem ele sair. Ele tinha o sobrinho dele, que era próximo dele, e era um dos líderes do rebelde, e falou, olha, você já fez tanta barbaridade, pelo menos ajuda a gente a salvar a Torá. Ele falou, me tira de Jerusalém. E daí ele falou, tem uma ideia. Falou, finge que você está doente, vamos falar que o Ben Zakkai está doente, Ben Zakkai está doente, e no final vai todo mundo começar a rezar para você, até que uma hora você vai se fingir de morto, a gente vai colocar um rato num caixão, e os mortos podem tirar de Jerusalém, você vai sair. Falou, ótimo, assim fez, fingiu de doente, daí fingiu que morreu, daí colocou num caixão, e daí estava o Rav Eliezer Ben Nur, que era uma das pessoas que levou o caixão dele para fora. Na hora que eles foram sair de Jerusalém, os Birionim falaram, que é isso? Falou, Rav Yochanan ben Zakkai faleceu, o Gadol Ador, o que sabia toda a Torá, ele faleceu, deixa a gente sair para enterrar. Falou, quem disse que ele morreu? Vamos dar uma furada aqui no caixão para garantir que ele está morto. Eles começaram a gritar, vocês são loucos, vão falar ainda que os Birionim, vocês mataram Rav Yochanan ben Zakkai, como vocês vão fazer isso com o corpo de um tzadik? Cadê a honra da Torá? Como vocês vão começar a gritar com eles? Até que aquele parente dele também veio e falou, não, libera, não vamos fazer isso com o corpo do meu tio. Daí os Birionim falaram, sabe o quê? Verdade, não vamos casar com confusão, deixaram. E ele saiu, na hora que ele saiu bem longe, ele levantou do coisa e ele foi para o Vespasianos, que era o chefe militar antes de Titus, porque depois ele acabou sendo César. Mará conta lá toda a história, que bem no momento que eles estavam conversando, Rav Yochanan ben Zakkai com Vespasianos, quando chegou a notícia que o César faleceu e estavam convocando Vespasianos para ser rei. Isso é uma das coisas que impressionou ele, porque o Rav Yochanan ben Zakkai, ele chamou ele de rei. Ele falou, se você está me chamando de rei, eu não sou rei, você tinha que ser morto por causa disso. Como você chama qualquer um de rei? Ele falou, não, Jerusalém só vai cair por um rei. Então se você está vindo destruir Jerusalém, certeza você vai ser rei. Ou você é rei ou você vai ser rei. E daí na hora chegou a carta de Roma falando que ele está sendo chamado para ser rei. Ele ficou tão impressionado com a sabedoria do Rav Yochanan ben Zakkai que ele teve várias histórias lá na conversa deles. E no final ele falou, eu te deixo pedir o que você quiser. Pede o que você quiser. Ele podia ter pedido pelo Beit HaMikdash. Ele podia ter pedido, né? Tá bom, vai conquistar Jerusalém, mas deixa o Beit HaMikdash lá. Fica um templo, um museu, a lembrança. Mas ele não pediu isso. Ele falou, Ten Yavne vechachamea. Ele falou, a Gzerá já saiu para destruir Jerusalém, não sou eu que vou salvar Jerusalém. Uma coisa a gente precisa salvar a Israel, a Torá. A Israel pode não ter Eretz Israel, pode não ter Beit HaMikdash, se a gente tem a Torá, a gente continua existindo. Se a gente não tem Torá, você pode ter o Beit HaMikdash, o que quiser, você não tem nada. A Torá é o que mantém a gente. Isso aqui é diferente. Em geral, um povo ele precisa do quê? De um país para ter uma identidade, de uma bandeira, de um hino, de sei lá o quê. A Israel já se provou que a gente não teve nada disso. Todo o que dá uma identidade nacional para a pessoa, a gente já conseguiu ser tirado e a gente continua existindo. Óbvio que o ideal é a gente poder ter a nossa terra, o Beit HaMikdash, óbvio que esse é o ideal. Mas mesmo sem isso, a gente continua a Israel. Então ele chegou e falou, Ten Yavne vechachamea. Deixa eu levantar uma yeshivá em Kerem Beyavne. Kerem Beyavne, que as pessoas sentavam em fileiras, como vinhedos, como parreiras, que elas eram organizadas. Antigamente era redondo, né? As pessoas sentavam na yeshivá de uma forma redonda, como um Sanedrin, mas para os romanos não entenderem isso daqui como se estivesse fazendo um Beidin e dar confusão, eles decidiram mudar a estrutura e deixaram Kerem Beyavne, as pessoas em fileiras retas, né, para estudarem. Assim ele foi ser Rosh Yeshiva, assim ele disseminou a Torá, e assim teve o aluno dele, que era o aluno do Rav Yochanan ben Zakkai, Rabi Akiva.
E quem não de Rabi Akiva, Hashem Baruch Hai, Meir, toda a Torá saiu daquilo lá. Então a gente vê que o que ele pediu é o que? A Torá é o que dá pra gente esse leite, essa existência. E isso é muito importante, a gente saber a importância, certo, da Torá. E essas três coisas que a gente falou, certo, que seria o burro gritando, o cachorro latindo, a criança mamando, que a gente explicou que seria as atitudes, a Tfilá e a Torá, são justamente, a gente falou que é os pilares que o mundo existe, que é a Torá, que seria a última parte, a Avodah, a Tfilá e Gmilut Chassadim, o ato. Então você vê o quê? Que essas três coisas é o que o Pirkei Avot falou que o mundo se sustenta. E também tem a ver com as três estruturas do ser humano, que é o que? O pensamento, que é a Torá o mais elevado, o Dibur, que é a fala, que seria a Tfilá, e a atitude, o Maaseh, é o Gmilut Chassadim. Certo? Então o ser humano ele também é feito dessas três fases. O mundo é sustentado por essas três fases. A noite é dividida por essas três fases. Então justamente esse é o ponto que ensina pra gente a Avodat Hashem verdadeira. Então a gente vai continuar, certo? Do despertar do ser humano na próxima Avodat Hashem. Então até a próxima aula.